Olá pessoal, vamos para a aula 208, revisando o conteúdo que são testes de vestibular. Questão número 1. Uma das consequências da segunda lei de Kepler é que o planeta ter velocidade escalar orbital maior quando mais próximo ele estiver do periélio. Já deu a dica. Considere um planeta cuja órbita é descrita na figura a seguir. É só o aluno saber que periélio é mais próximo, né? Ele diz que é mais rápido do que no afélio. Sabendo que os pontos M e R são equidistantes ao periélio, então M e R são equidistantes. Se colocarmos em ordem crescente as velocidades escalares orbitais nos pontos M, N, R e S representados, o que nós vamos ter? A velocidade em ordem crescente, então da menor para maior. Qual é a menor velocidade? Se ela é mais rápida no periélio, então o planeta estando mais longe, a menor delas é a Vn. Então Vn é menor. Então, vou colocar aqui embaixo para economizar espaço. Vamos colocar aqui embaixo. Então Vn é menor, Vn é a menor de todas. Bom, essas duas estão à mesma distância. Então, são menores que Vr, que é igual a Vm, e a maior de todas é a mais próxima do Sol, que é a Vs. Isso aí nos dá a alternativa C de Canadá. Então, bem tranquila a número 1. Número 2, questão do Enem, olha que interessante. A tabela a seguir resume alguns dados importantes sobre os satélites de Júpiter. Júpiter tem 4 luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Tá? É interessante que esses nomes aqui, né, eram as amantes terrestres de Júpiter. Júpiter é o deus grego que é o mesmo Zeus, né? O Júpiter, então, olha só o nome que deram para as luas, o nome que na mitologia grega era o nome das amantes de Júpiter. Legal, né, a historinha? Mas tudo bem, vamos à questão. Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura do nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu referente a Júpiter e seus satélites. Então ele fez um desenho, tá aqui, tem o Sol e as 4, Júpiter e as 4 luas de Júpiter que orbitam ao redor de Júpiter. O que ele pede? Ele pede, de acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem respectivamente a quem? Olha só, ele só quer saber quem é quem aqui. Bom, nós temos o diâmetro, a distância e nós temos mais, eu nem coloquei o período orbital. Nota que o tamanho ele representou por pontos, eu não sei dizer pelo diâmetro. Tem aqui também até o período orbital, o tempo que demora para dar uma volta, mas também não, só temos esse desenho. Mas pelo desenho, tá aqui ó, pelo desenho tem mais um dado aqui que eu não coloquei, porque o que nos interessa é a distância. Notem que 2 é o mais próximo, 3 é o intermediário, 1 também é intermediário e o mais longe é o 4. Notem que pela tabela, quem é que está mais longe? Tá? Na verdade aqui está dizendo distância ao centro de Júpiter. Eu escrevi Sol, tô doido, né? Distância ao centro de Júpiter. Júpiter. Tá? Essa é a questão original dizia assim, Júpiter. Tá? Bom, o que nós temos? Esse cara aqui, o mais próximo, pega a menor distância. Então esse cara aqui é Io. Io. Pega o mais longe, Calisto. Tá aqui, o 4 é Calisto. Calisto. É só olhar as distâncias a Júpiter. Depois, o segundo mais próximo, tá aqui. Esse aqui é Europa. Europa. Então era só analisar as distâncias, relativamente tranquilo. E esse aqui só pode ser Ganimedes, tá? Então a ordem ficou Ganimedes, Io, Europa e Calisto. B de Brasil. Essa foi uma questão do Enem, relativamente tranquila, né? Questão número 3. A distância média da Terra ao Sol é aproximadamente 1,5 vezes 10 na 8 km, denominada de uma unidade astronômica, UA. O período orbital terrestre é de aproximadamente 3,2 vezes 10 na 7 segundos, chamado de ano terrestre AT.
Tá? Então, na questão número 3, ele me deu a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, o A, e o período terrestre é de 1 ano terrestre. Então aqui está a distância e aqui está o período da Terra. Considerando que as distâncias médias de Júpiter ao Sol é mais ou menos 5 unidades astronômicas, determine o período orbital do planeta Júpiter em anos terrestres. Quanto tempo demora Júpiter para dar uma volta, só que em anos terrestres? Olha, então, período da Terra ao quadrado dividido pelo raio médio da Terra ao cubo é igual ao período ao quadrado de Júpiter dividido pelo raio médio de Júpiter ao cubo. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Então é só colocar os dados aqui dentro. Nós sabemos que 1 ao quadrado, uma unidade astronômica, 1 ano terrestre ao... Opa, está ao contrário, está ao contrário. Aqui é 1 ano terrestre ao cubo, uma unidade astronômica, então, ao quadrado e ao cubo. Agora, período de Júpiter ao quadrado, não sei. Mas ele me disse que são 5 unidades astronômicas, 5 ao cubo, a distância que Júpiter está do Sol em relação à Terra, 5 vezes mais distante. Então aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao cubo dá 1. Então esse 5 ao cubo eu trago para cá. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, é o período de Júpiter ao quadrado. A raiz quadrada mais próxima de 125 é qual? A raiz quadrada mais próxima será o 121, que dá 11. O período de Júpiter é aproximadamente 11,2 anos terrestres. Está aí. Só usar a terceira lei de Kepler. Questão 3 tem 2 itens. Tem o item A, que é esse, e tem o item B, dizendo assim: considerando o período orbital de Marte 2 anos terrestres, qual é a distância média de Marte? Então é a mesma coisa, só que agora eu sei o período de Marte. Então o item B é muito parecido. Então eu comparo Terra e Marte. Então o período de da Terra ao quadrado sobre raio médio da Terra ao cubo é igual ao período de Marte ao quadrado sobre o raio médio de Marte ao cubo. Novamente, aqui eu ponho 1 ao quadrado, 1 ano terrestre, uma unidade astronômica ao cubo. Período de Marte, ele me deu, olha ali, ó. O período de Marte é mais ou menos 2 anos terrestres. Então, 2 anos terrestres ao quadrado sobre raio médio de Marte ao cubo. 1 ao quadrado dá 1, 1 ao cubo dá 1. Trago esse cara que está dividindo multiplicando, raio médio ao cubo é igual a 4, então eu vou ter que fazer a raiz cúbica de 4 para descobrir o raio médio. Vai ser um pouco difícil sem calculadora, a raiz cúbica tem que mais ou menos tentativa e erro. Isso aqui vai dar mais ou menos 1,6. Então o raio médio é mais ou menos 1,6 o quê? Unidades astronômicas. Porque se eu botei o raio médio aqui 1, que era uma unidade astronômica, é porque Marte está mais ou menos 1,6 vezes mais distante que a Terra está do Sol. Vamos para o item 4, PUC de São Paulo. A questão 4 da PUC de São Paulo nos diz assim: a sonda Galileu terminou sua tarefa de capturar imagens do planeta Júpiter quando, em 29 de setembro deste ano, 2003, foi lançada contra a superfície do planeta, depois de orbitá-lo por 8 anos terrestres. Considerando que Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra, é correto afirmar que nesse intervalo de tempo, Júpiter executou em torno do Sol quantas voltas? Bom, aí nós temos que novamente descobrir o período de Júpiter. Ele diz que 8 anos terrestres ficou essa sonda ao redor. Mas a pergunta é, quanto que Júpiter
demorou, enquanto que essa sonda ficou ao redor de Júpiter, quanto que Júpiter deu de volta ao redor do Sol. Então nós temos que saber o período de Júpiter. Na verdade nós já sabemos, né? A gente vai ter que fazer aqui, como é outra questão, eu tenho que fazer de novo. Ó. Período da Terra ao quadrado sobre raio médio da Terra ao cubo é o período de Júpiter ao quadrado sobre raio médio de Júpiter ao cubo. Então ele nos diz que Júpiter está 5 vezes mais. Então, novamente, 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo. O que é esse 1? Um ano terrestre. O que é esse 1? Uma unidade astronômica. Período de Júpiter ao quadrado sobre raio médio de Júpiter. Júpiter está 5 vezes mais que a Terra. Então, 5 unidades astronômicas ao cubo. 1 sobre 1 aqui, tudo 1. 125, que é 5 ao cubo, vem para cá. O período de Júpiter ao quadrado é a raiz cúbica de 125, que nós já vimos que é aproximadamente 11,2 anos terrestres. Então sabemos que Júpiter dá uma volta em mais ou menos 11,2 anos ao redor do Sol. Então, tá, mas em 8 anos, quantas voltas ele deu? Vamos resolver a regra de 3. 11,2 vezes x é igual a esse vezes esse igual a 8 vezes 1, 8. X vai dar 8 por 11,2. Isso aqui, se tu fizer a conta, vai dar mais ou menos 0,71. Bom, o número mais próximo que eu tenho aí dá cerca de 1,6 voltas, não. Menos de meia volta, não. Aproximadamente 8, nunca nem 11. O único número que fecha aí, mais próximo, é aproximadamente 3/4 de volta. Então fechou aí, e de equador para número 4. Número 5. A número 5 nos diz o seguinte. Número 5 nos diz o seguinte. Dois satélites de um planeta, Mackenzie e São Paulo. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então o raio da órbita do segundo planeta será quantas unidades? Então notem que eu tenho que um planeta, questão número 5, um dos planetas, T1, vou chamar de T1, demora 32 dias para dar um período de revolução. E o T2 demora 256 dias. Quando eu olho isso aqui, ó, eu já sei que o 32 e o 256 são múltiplos de quê? Olha aqui, de 2, né? Isso aqui é 2 na 5 dias. Eu já imagino que vai facilitar a minha vida. E 256 é o que? É 2 na 8 dias. Tá? Tu pode aí fatorar e encontrar esses valores. Eu acho que vai me ajudar. Tá? Até porque se eu fizer a razão, olha aqui, ó, olha só. Se eu fizer T1 dividido por T2, eu terei o quê? Ou melhor, até T2 por T1. Tanto faz. Eu terei T1 por T2, eu terei 2 na 5 dias, dividido por 2 na 8 dias. Isso aqui vai me dar o quê? Dia corta com dia. Aqui vai dar o quê? Vai dar 2, ó, mantém a base, 5 menos 8, 2 na menos 3. Então T1 por T2 é 2 na menos 3. Ou 1 sobre 2 na 3, tanto faz. Tá? Bom, eu sei que T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo. Ou, se eu preferir, eu posso fazer assim, ó. T1 ao quadrado sobre T2 ao quadrado é R1 ao cubo sobre R2 ao cubo. Aqui, ó. Passei esse cara para cá e esse cara para cá. Trocaram de lugar aqui, ó. Tá? Agora, olha só. Se eu sei quanto é que é T1 sobre T2, eu saberei quanto é que é T1, olha aqui, ó. T1 sobre T2 ao quadrado, eu posso dizer que é R1 sobre R2 ao cubo. Posso fazer isso, facilita a minha vida.
Agora, isso aqui até acho que vai ficar melhor, 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer T1 por T2, eu sei que é 1 sobre 2 ao cubo ao quadrado. É igual a R1 sobre R2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo ao quadrado dá 1 ao quadrado dá 1. 2 ao cubo ao quadrado dá 2 na 6. Cuida, não é 2 na 9. Porque é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo que dá 2 na 6. Isso aqui é igual a R1 sobre R2 ao cubo. Põe raiz cúbica desse lado e a raiz cúbica desse lado, porque eu quero cortar essa raiz cúbica com esse cubo. E terei que R1 dividido por R2 será o quê? Será o quê? Raiz cúbica de 2 na 6 é 2 na 2. Então vai dar 1 aqui e 2 na 2 dá 4. Então esse cara eu multiplico para cá, esse cara eu multiplico para cá. Conclusão, R2 é 4 vezes R1. Tá vendo? Usando a lei dos períodos, a terceira lei de Kepler, chego em 4 unidades. O R2 é 4 unidades a mais que o R1. Tá? Vamos para a número 6. A questão número 6 diz o seguinte. Então vamos para a última questão sobre leis de Kepler. Vocês viram que a ênfase maior nas questões que aparece é tudo terceira lei de Kepler. Até porque a primeira e a segunda geralmente é teórica as questões. Questão 6. O ano terrestre é, por definição, o tempo que a Terra precisa para fazer no seu movimento circular. Viu como se deu um movimento circular. Tá? A excentricidade da órbita terrestre é muito pequena. Fazer um movimento circular em volta completa em torno do Sol. Imagine um planeta P descrevendo também uma órbita circular em torno do Sol, em um tempo igual a 8 anos terrestres. Considerando RST, a distância do centro do Sol à Terra, e RSP, a distância do centro do Sol ao centro desse planeta, qual é a razão RSP por RST? Então ele disse que esse planeta demora 8 anos terrestres, ele demora mais para dar a volta ao redor do Sol. Então vamos lá. Ele quer a razão RSP por RST. Então olha aqui, o aluno que ele já pegou um pouco de habilidade matemática, ele já até pode, ao invés de escrever a lei de Kepler, período da Terra ao quadrado por raio da Terra ao cubo igual a período do planeta ao quadrado por raio médio do planeta ao cubo, o aluno até pode fazer. Olha só, ele quer raio do planeta sobre raio médio da Terra, certo? Olha aqui, ó, isso aqui ao cubo, porque é botar esse cara para cá e esse cara para cá, inverter de lugar, é igual período do planeta pelo período da Terra ao quadrado. E tu viu que eu já botei no mesmo cubo e no mesmo quadrado. Então, depois tu pegou um pouquinho de habilidade, já pode fazer assim. Bom, ele quer isso. Então, raio do planeta, raio médio da órbita do planeta sobre da Terra ao cubo ele diz que o período desse planeta é 8 vezes maior que o período terrestre, período da Terra. Então tá aqui. 8 anos, ele falou. Eu vou poder botar 8 anos em 1 ano, tanto faz. Dá 8. 8 ao quadrado é 64. Então RP por RT ao cubo é 64. Bom, ele pediu a razão. RP por RT está aqui. RP por RT é a raiz cúbica de 64, que nós sabemos que é 4, que é a mais usada. Então daí, a razão entre RP e RT, 4. Tá bom? Interessante, né? Muita terceira lei de Kepler aí nas correções dos testes de vestibular. A aula está encerrada. Aquele abraço.